E eis que aparece o grande espírito do futuro, que no nosso livro é em formato de corvo, que a tia já explicou para vocês, que é uma ave, símbolo da morte, mas quando morrem as ideias velhas, a gente também se cura, né? E eu também mostrei para vocês que o corvo é o símbolo de uma grande inteligência. Então, que é uma ave muito inteligente de fato, na realidade. Então, esse espírito do Natal futuro, simbolizado para o corvo, vai mostrar com toda a inteligência, com toda a sabedoria, o que vai acontecer com o Scrooge se ele não mudar. E quando ele chega, uma coisa que você tem que deixar bem em mente é o seguinte: esse é o espírito que deixa o Scrooge com mais medo de todos. Ele fica super assustado. Por conta do formato, porque ele é coberto com um capuz, porque não aparece a cabeça, porque ele não fala em nenhum momento. Ele só aparece o bico do corvo dele, né, de corvo, e abaixo das vestes parece que tem uma asa irregular, como se fosse uma mãozinha que vai direcionando. Ele é assim. E o Scrooge fala, quer confirmar e pergunta se ele é o espírito do Natal futuro e tal. Ele só aponta a asa para baixo e depois ele fala assim: é você que vai me mostrar as coisas que ainda não aconteceram e que vão acontecer? Aí ele não responde em nenhum momento. Mas a roupa dele se contrai como se ele tivesse feito um sim, assim, ó, tá? E aí começa a viagem do Scrooge junto do espírito do Natal futuro. E quando eles começaram a caminhar juntos, o Scrooge estava com a perna tão bamba, tremendo tanto, que o espírito até parou para ele se recuperar. E na sequência o próprio Scrooge fala, e está na página 108, que esse é o fantasma que ele mais teve medo. Fala, senhor espírito do futuro, eu tô com muito medo, mas se você vai me mostrar alguma coisa do futuro que pode me ajudar a mudar, eu vou com você para aprender essa lição. Mais ou menos isso. Aí eles foram caminhando pela cidade e parecia que o espírito do Natal futuro ele conduzia o Scrooge como se ele tivesse assim sendo conduzido pela sombra do manto, sabe, vai levando de uma forma mágica. E eis que o primeiro lugar que eles vão é onde? No centro da cidade. No centro da cidade, geralmente é onde ficam os escritórios, os lugares onde as pessoas trabalham, especialmente das pessoas, dos empresários que ganham mais dinheiro, porque fica num local, numa localização mais privilegiada. E no centro das cidades grandes ficam também os grandes negociantes e um lugar em que se faz muitos negócios, que se chama Bolsa de Valores. O que é isso? É um lugar onde basicamente se fala qual que é o preço das empresas. Um compra um pedaço de uma empresa, outro de outra, né? E cada dia aquela empresa está num valor, só para você saber mais ou menos. Então, a Bolsa de Valores é como se fosse o coração dos negócios da cidade. E é por isso que eles vão para lá. E quando eles chegam, o Scrooge dá de cara com 3 pessoas que ele conhece muito bem. São 3 negociantes. É um porco, um rato e uma topeira. E aí, o Scrooge, ele ouve essas 3 pessoas conversarem sobre alguém que morreu. Aí o porco fala assim: eu não tô sabendo de mais nada não, só tenho essas informações aí, só sei que bateu as botas. Aí um pergunta assim: mas quando aconteceu? Ai, parece que foi ontem à noite, o outro fala. Ele tava doente? Perguntou o rato. Aí o porco falou: só Deus sabe. Tipo assim, bocejando, porque ele não tava nem aí se tinha, por que tinha morrido, qual que era o motivo, ele só tava contando uma fofoca, né? E o que foi feito do dinheiro dele? Daí ele respondeu assim: eu não sei, eu só sei que ele não deixou pra mim, né? Aí todo mundo deu risada. Aí eles comentaram assim: é provável que ele vai fazer um velório, um funeral bem econômico, pra ele não gastar dinheiro, né? Você vai? Daí o outro falou assim: não sei, vai ter almoço? Se tiver almoço, eu vou. Então ainda eles queriam se aproveitar da situação do velório para de repente ter filar um almocinho ali, comer, né? E eles não estavam nem aí
que era para prestar homenagem, se aquela pessoa era importante ou não. Fizeram esse comentário, o Scrooge ouvindo tudo. Isso porque o porco era o amigo mais chegado do Scrooge. Amigo assim, que ele encontrava na rua, conversava um pouquinho sobre os negócios, sempre de modo comercial, então era um amigo de negócios. E não tinha amizade para além disso. E a conversa dos dois era sempre assim na rua, do porco e do Scrooge. Oi, porco. Como vai? Tudo bem? E os negócios vão bem? Vão bem. Ah, então tá bom. Tchau. Só isso. Então era uma amizade que não era profunda, era uma amizade superficial, uma amizade de fachada. E é justamente por isso, por não ter amizades verdadeiras e fortes, né? Construídas sem interesse, que o porco e os outros também não queriam ir no velório do Scrooge, não estavam nem aí com ele. Aí, depois desse encontro com os três homens de negócios, lá na Bolsa de Valores, no centro da cidade, o espírito do Natal futuro, ele levou o Scrooge para ver outras duas pessoas que ele conhecia, que também eram homens de negócios. E eram duas pessoas que estavam conversando na rua. Aí uma pessoa fala assim para outra: Ah, você viu? O homem bateu as botas. Ah, é verdade. Mas e aí? Como você tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você vai? Ah, bem. Hoje tá frio, né? Tá frio. Ah, é bom para não patinar aqui no gelo, né? Que patinar em gelo tem mais o que fazer. Bom dia. Então você vê que duas pessoas conversaram. O comentário bem assim, só por cima que alguém morreu, que o velho Sovina bateu as botas. Conversaram sobre o clima, passaram mais tempo conversando sobre o clima do que a morte, ou seja, a morte era menos importante que o clima. E ó, tem mais o que fazer, bom dia, tchau. E os dois negociantes foram embora. E o Scrooge viu isso. Ou seja, ninguém estava se importando com essa morte. E nessa, o Scrooge ficou pensando: nossa, por que será que o espírito do Natal futuro tá me levando para ver essas conversas? Parece que sem pé nem cabeça, né? Não parece que não tem sentido. Alguém morreu, mas deve ter uma lição aí. Mas espera aí, quem morreu? Será que é o Marley? Mas o Marley já morreu há 7 anos. Ele ficou pensando quem seria. E o Scrooge, ele costumava parar numa esquina, tá? Lá perto da Bolsa de Valores. E ele estava passando por esse lugar com o espírito do Natal futuro, só que ele não viu ele mesmo parado nesse lugar. Aí ele falou assim: Ah, como eu estou disposto a mudar, de repente eu não estou ali agora, no lugar que eu costumo ficar, porque eu tô querendo mudar mesmo, né? Então não apareci, mas você já sabe por que que ele não apareceu, né? Porque ele tinha batido as botas. Então, mas o Scrooge não tinha se dado conta ainda que o morto era ele. Aí o fantasma olhou para ele, continuou, né, indicando para onde eles tinham que seguir, e de repente o Scrooge sentiu um frio descomunal que ele nunca tinha sentido, ele até estremeceu. Então ele ia para um lugar mais sombrio ainda. E eles foram se encaminhando do centro da cidade para um lugar bem pobre, para um lugar mais afastado, onde tinha casa pobre, pessoas mais pobres. Era um lugar assim que não estava muito limpo, como se fosse um beco, uma rua sem saída. Era um lugar que além da miséria tinha muita sujeira, era imundo assim, com certeza tinha rato, apesar dos personagens serem animais, né? Então assim, aquele lugar que tem esgoto meio a céu aberto era fedido. Era o lugar onde as pessoas que roubam coisas dos outros, eles vão vender nesses lugares proibidos. Como que é isso? Deixa eu te explicar para você. Se uma pessoa rouba uma coisa, ela não vai poder vender, por exemplo, para uma loja, né? Porque se todo mundo vê que ela roubou, depois essa pessoa vai ser presa. Então, ela não pode colocar num comércio convencional, comum para ela vender. Então, geralmente, esses objetos de roubo, eles são vendidos nos lugares mais escondidos para justamente não aparecer quem roubou. E esses objetos roubados e vendidos de novo, a gente fala que são objetos de contrabando.
né? Então, quer dizer, você está vendendo um objeto que é ilegal, que foi contrabandeado. Deu para entender? E lá nesse beco tinha um rato, o rato Joey, que é esse aqui na página 112, ó. Ele comprava objetos roubados para ele revender. Ele fazia contrabando, deu para entender? Por isso que ele ficava lá nesse lugar escondido. E perto do rato, falando nessa mesma página, que tinha de tudo. Tinha ferro velho, tinha coisa velha, ele comprava de tudo. E o rato estava lá, perto de uma lareira feita de tijolinho velho, se esquentando. Ele estava vestindo umas roupas meio esfarrapada, meio velha, você pode ver aqui nessa ilustração também. E o Scrooge e o Espírito do Natal Futuro ficaram olhando aquele rato. De repente, chega uma gambá, que era uma empregada doméstica, que é essa aqui. E ela chega com um saco nas costas. Adivinha o que ela estava trazendo? E logo após ela, estava chegando outra pessoa. Quem que era? Era uma lavadeira, tá? Que também estava vindo com um saco nas costas. E também estava chegando uma terceira pessoa, que era quem? Um gato, tá? Um gato que trabalhava como agente funerário, ou seja, trabalhava com cemitério, com morte, essas coisas, velório. Ele também estava chegando com um saco nas costas. Aí os três se encontraram. Adivinha para quê? Para vender os objetos roubados. Cada um tinha levado coisa roubada no seu saco. E aí o velho Joey, que é o contrabandista que vai comprar as coisas, ele fecha a loja dele, essa loja que tem um monte de tranqueira. Já tá ficando noite, para ninguém ver que ele vai comprar objetos roubados, contrabandeados, certo? E aí os três se encontram com esse velho Joey e cada um vai abrir seu saco. A primeira é a empregada. A hora que a empregada vê a lavadeira, aí ela chama a lavadeira e fala assim: ah, quem diria, hein, dona lavadeira? O nome dela era Gilbert. Você também roubou umas coisas lá do velho defunto? Aí a lavadeira falou: ah, eu roubei, mas você não vai me denunciar que eu também roubei, né? Ela: não. E nem você, né, gato? Também não. Não, a gente tá fazendo aqui a mesma coisa, né? Também aquele velho defunto lá, ele merecia mesmo. Ele tinha que ter um castigo maior, porque ele era uma pessoa muito ruim. Veja, ó, ele morreu, tá lá sozinho, ficou até as últimas ofegante, não tinha ninguém para cuidar dele, porque ele era um velho muito ruim e eu roubei mesmo, sabe assim? Então, quer dizer, a empregada conhecia a lavadeira e eles também conheciam um gato. Possivelmente a empregada e a lavadeira trabalhavam onde? No mesmo lugar. E o gato era um agente funerário, então estava cuidando de um morto. Ele roubou alguma coisa desse morto também. Os três roubaram do mesmo morto. Adivinha de que morto? Do Scrooge. Aí, apesar do combinado que a lavadeira ia mostrar primeiro, quem mostrou os seus pertences primeiro foi o gato, que era o agente funerário. Aí, a hora que ele colocou assim na mesa, o que ele tinha roubado? Coisas que dava para pegar assim de um corpo morto, certo? De uma pessoa, da roupa. Ele roubou broche, ele roubou a abotoadura, ele roubou uma caixa de lápis, possivelmente estava no bolso, algum lugar assim, uma sineta, talvez ele tenha ido buscar o corpo, não é? Então ele pegou essas coisas. Daí o velho Joey deu um dinheiro para ele e falou assim: aqui ó, te pago isso aqui, não vou pagar mais nada não, pode ir embora. Aí o gato foi embora. A senhora Gilbert, sendo uma lavadeira, ela roubou o quê? Toalha, ela roubou toalha de mesa, toalha de banho, ela roubou também roupa, umas colheres de prata antigas, um pegador de açúcar, essas coisinhas que ela conseguiu pegar. Aí ela mostrou pro velho Joey as coisas dela e o velho Joey falou, o rato: tá aqui, ó, vou te dar um pouquinho mais porque mulher é meu fraco, eu sempre pago um pouquinho a mais pra mulher, mas não vou ser mais tão generoso assim, pode ir embora. E mandou a lavadeira embora. Agora era a vez da empregada. Quando o rato Joey abriu o saco dela, o que tinha? Cortinas de uma cama. Quem tinha cortina na cama com dossel, você lembra? Tinha cobertores, tinha uma camisa que não tinha nem um buraquinho. Você lembra lá da família Cratch que a roupa tipo, tinha sempre buraco? Pois então, essa aí não tinha nem um buraquinho, quer dizer, era de uma pessoa rica, né? E ela colocou tudo lá. Daí o velho Joey falou assim: ah, mas você teve coragem de pegar as cortinas? Ah, eu tive sim, disse a lavadeira. Ele era muito ruim.
E os cobertores, você deixou ele lá passando frio? Aí eu peguei mesmo, já morreu. Aí ele falou assim, tomara que ele não tenha morrido de uma doença contagiosa. A empregada falou assim, não, ele não morreu de uma doença contagiosa, porque se ele tivesse morrido, você acha que eu ia ficar muito perto dele? Não, nem fiquei. E eu peguei, e essa camisa aqui, ó, essa camisa aqui não tem nenhum furinho. É uma camisa que não tem nenhum puído, que nenhum rasgo. Lembra que eu mostrei pra vocês uma calça puída, uma calça rasgada? Então é uma camisa de luxo. Nossa, mas é com essa camisa que ele ia ser enterrada? Perguntou o Rato Joey. É, com essa camisa, mas você acha que eu ia deixar enterrar com uma camisa nova dessa? Eu coloquei lá uma roupa velha nele. Peguei essa roupa novinha aqui, ó, tô vendendo pra você. Quanto você dá? Aqui, ó, as cortinas que ela roubou do dossel do Scrooge. Os cobertores e a camisa que ele ia usar no dia do velório, do sepultamento dele. E o Scrooge, olhando tudo isso, lá com o espírito de Natal futuro, ele ficou horrorizado. Aí o velho Joey, o rato, deu um saquinho de moeda pra empregada e ela deu risada. Ele desprezou todos nós em vida. Agora que a gente vai lucrar com a morte dele mesmo, vamos vender as coisas dele. E o Scrooge, ele sentiu ódio. Quando ele viu isso, ele sentiu muito ódio. E ele ainda não sabia que era ele, hein? Mas ele falou assim pro espírito, espírito, pelo amor de Deus, eu tô vendo que eu poderia ser esse morto. Eu já aprendi a lição, ele falou pro espírito. Eu não quero ter o mesmo destino que esse infeliz. Eu já entendi para onde a minha vida tá indo. Mas foi aí que o espírito do Natal futuro levou o Scrooge para onde? Por um quarto com um dossel, com uma caminha sem cortina, em que tinha um corpo coberto com um lençol tudo de qualquer jeito lá. Sabe quando você põe assim sem carinho? A pessoa morreu na cama, você joga assim de qualquer jeito. E aí o espírito do Natal apontava com a asinha dele assim para a cabeça desse corpo coberto com um lençol para o Scrooge tirar esse lençol. Só que o Scrooge não tinha coragem. E você já viu de quem era a caminha que tinha cortina e que não tem mais, né? Então você já sabe quem que estava deitado lá, era o próprio Scrooge. E aí o Scrooge, vendo ele mesmo deitado, mas ainda sem se dar conta, ele ficou pensando assim, ó. Nossa, esse morto aí, se ele pudesse levantar agora, o que ele ia fazer primeiro? O que ele ia pensar? Já sei. Ele ia pensar em negociações, em ganhar dinheiro, né? Em fazer uma coisas maravilhosas. Isso ia ficar inquietando ele. Ele ia pensar nisso para ter bastante prosperidade, bastante dinheiro, o que significa que Scrooge não tinha aprendido a lição ainda. Porque você levanta da morte, se você pudesse voltar,